Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Então, mais uma aula aí de cálculo 1. A gente está indo para a nossa aula 4, né? Na semana 4 a gente vai estudar hoje os números complexos, né? Então, a gente vai ver as principais operações, na verdade, dos números complexos. Antes de eu iniciar a aula falando do conteúdo, eu tenho uma pergunta aqui da colega Franciane, né, sobre as notas do CAN, né? Ela pergunta se a nota do CAN será dividida pelo número de tentativas para realizar os exercícios. Não, a nota do CAN ela vai ser feita, Franciane, pela melhor nota que tu obter na tua tentativa, né? Você pode tentar quantas vezes quiser as questões, mas para mim vai ficar salvo sempre a sua melhor nota, né? Então, se a tua melhor nota foi 100%, vai ser 100%. Se a tua melhor nota foi 75%, e aí a cada atividade eu vou somar e fazer uma média aritmética. Tá? Então hoje é semana 4, até a próxima semana, semana 5, as recomendações da próxima aula vão fechar a primeira nota de vocês. Então na semana que vem, né, eu vou fazer a média aritmética, né, após dar o prazo da semana que vem, né, fechou a semana 5, todo mundo fez a atividade, acabou o prazo, aí eu vou olhar a média aritmética de cada recomendação, né, sempre a melhor nota que você tirou, soma tudo e divide pela quantidade de atividades que teve. E aí vai pontuar 10 pontos aí para a nota da primeira avaliação. E assim vai acontecer depois de novo. Ok? Entendeu? Joia. Por mais que ele apareça para mim quantas vezes vocês tentaram, é bem importante vocês tentar várias vezes, que vocês estão aprendendo quando vocês estão tentando fazer as atividades. Viu, Sim, professor? sim, Que pode nem falar. assim, aquelas primeiras atividades que o senhor tinha dado, se lembra? Sobre período e. Aham. Se lembra? Pois é, eu não consegui fazer três daquela, que era duas sobre o período, né? Duas que eu não consegui fazer. Uhum. Daí as outras eu fiz, tirei 100% e uma 75%. E essas duas eu não consegui fazer. Daí Uhum. nas outras eu consegui fazer, das próximas atividades que o senhor fez, né? Eu consegui fazer. Mas tem problema nisso ou o quê? Não, assim, ó, se tu olhar, Érica, pelo, né, o que que vai dizer, vai perder muito ponto, né? Talvez essa preocupação fique em uma atividade sem fazer, né, lá, que não deu muito, vai perder muita nota. Vai depender da quantidade total. Então, se vocês pegar, né, na aula de hoje eu já recomendei 8. Na aula passada tinha 5. Na outra tinha também umas 5. Então, mais da semana que vem, é só a gente contar quantas que vai ter atividades e ver o total disso. Aí tu vai ver que daqui a pouco vai dar uma diferença bem pequena, porque eu vou recomendar bastante atividades. Mas também, se tu quiser refazer, né, pode também ainda refazer, mesmo que seja lá atrasada, aparece também para mim. Né? E se ainda tiver dúvida do conteúdo, dá para nós retomar e trabalhar um pouquinho mais. Eu gravei sobre aquele assunto. Inclusive, hoje eu tive uma aula só sobre aquilo. Eu também, daqui um pouco, se vocês acharem interessante, eu resolver mais algumas questões daquilo lá, colocar como complementar lá no SIGA, dá para nós colocar e talvez possa ajudar bem focado sobre aquelas questões lá, tá? Pois é, eu também eu tô preocupada com isso, porque eu fiquei um pouco sem entender sobre o período. Uhum. E até eu posso colocar lá esse videozinho extra, então, a partir da manhã, que vai liberar para mim. Pode colocar por mim Bom, também. Eu coloco no SIGA, daí todo mundo pode acessar, né? Mas legal que se vocês têm interesse. O Davi colocou se fica registrada a quantidade de tentativas. Fica, na verdade, registrar tudo que vocês fazem no CAN, né? Quantidade de tentativas, fica registrado se vocês acessaram outros materiais extras, o tempo de que vocês ficaram mexendo na plataforma, as horas fazendo atividades, dá uma infinidade de opções para o professor acompanhar o que vocês estão estudando. Beleza? Pessoal, então nós vamos começar já falando sobre hoje os números complexos. Vou desligar minha câmera, como de costume, que daí fica a tela grande para a gente ir acompanhando a aula.
Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando. Beleza? Então, a gente vai começar, ou vai falar, na verdade, na aula de hoje, né, sobre os números complexos, né? Então, os números complexos, ele é um conjunto, na verdade, numérico, né, que surge da necessidade, né, de resolver alguns problemas, né, matemáticos que os números normais, os números reais não dão conta, né? Então, que problema é esse, né? Então, se eu pegar, por exemplo, uma equação, né, que está aqui embaixo, ó, x ao quadrado igual a menos 1, e tentar resolver essa equação aqui, ó, né? Então, como que você ia fazer para resolver essa equação num x ao quadrado igual a menos 1? Você ia extrair uma raiz quadrada, né, de mais ou menos, né, esse menos 1 aqui. E esse problema, dentro do conjunto dos naturais, a gente sabe que ele não é possível de se resolver, né? Por que não é possível resolver? Porque não existe, né, um número que elevado ao quadrado vai resultar num número negativo. Então, até quando vocês estudavam as equações do segundo grau, possivelmente vocês colocavam ali, não existe solução para esse problema, não é possível resolver, né? E isso não é possível dentro do conjunto, então, dos números reais. Então, a partir desse problema aí de uma raiz quadrada negativa não existir, né, é que surge, então, o estudo dos números complexos, né? Então, a gente vai estudar os números complexos partindo dessa ideia aí. Então, vamos adiante. Então, a espinha então dorsal desse novo sistema numérico é chamada então de unidade imaginária, né? Ou seja, o número i, né? Número i. Então, lá, quando começaram a se desenvolver os estudos aí da matemática, ali que envolve essa parte de conjuntos, percebeu-se, né, que só os números naturais não davam conta, os números reais, de tudo que a gente tem, né, para estudar, né? Então foi criado, na verdade, né, um matemático, e criou, na verdade, uma representação. Vamos imaginar assim, né? Ele representou que esta raiz quadrada, para a gente continuar operando, né, fazendo os cálculos de matemática, que toda vez que aparecesse essa raiz quadrada negativa, eu poderia chamar ela de unidade imaginária, né, representar ela pela letra i. E esse i, então, eu posso criar uma nova operação dentro dos números, né? Por isso que até a gente vai ver que a gente consegue, com os números complexos, fazer operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, né? Se cria um novo ferramental de cálculo, né, para se trabalhar com esse conjunto, né? Isso provavelmente algumas noções vocês tiveram lá no ensino médio. E claro que se o i representa a raiz quadrada de menos 1, né? Quando eu pego e coloco o i ao quadrado, é como se eu tivesse antes de eu elevar a raiz quadrada. Então, isso aqui é a mesma coisa que na linha de cima, só escrito de outra forma. Então, que quando eu tenho um i ao quadrado, então ele vai representar uma unidade imaginária, que é representada, então, pelo menos 1. E aí nós temos uma definição, né, que todo número complexo, né, ele pode ser escrito, né, na forma de A mais BI, né, sendo que o I é a unidade imaginária e o B são os números reais. Então, num número complexo, ele pode ter, ou ele pode, não é que vai ter sempre as duas partes, mas o número complexo, então, ele pode ter uma parte real e uma parte imaginária. A parte imaginária do número complexo sempre vai ser a parte que está multiplicada pela letra i.
Então, o I representa para nós a parte imaginária. Essa convenção aqui é muito utilizada na matemática, né? De A mais BI, o I como unidade imaginária. Eu sei que vocês vão estudar e aplicar isso aqui na parte elétrica, né? Não lembro bem certo o nome da matéria que vocês ocupam os números complexos, mas tem a ver com a engenharia elétrica. E a parte elétrica é muito convencional, me parece que usar o J, tá? Mas então, né, só fazer a troca, tá? Pense que é uma letra que representa a unidade imaginária. E quando só tem a parte numérica, não vai estar acompanhado com uma letra, tá? Então, por exemplo, o A é chamado da parte real e o B é chamado, então, uma parte imaginária do número. E aí a gente consegue identificar isso através de exemplos, tá? Então, um número complexo ele pode ser representado, por exemplo, por 7i menos 2, né? A forma padrão é primeiro o número, depois a letra i, né? Essa é a forma padrão. E a descrição, então, por exemplo, ó, 7i menos 2. Então, posso reescrever isso como menos 2 mais 7i, onde a parte real é o número, então menos 2, e a parte imaginária é o 7, é quem está multiplicando com o i. 4 menos 3i. Então, eu posso descrever 4 mais ou menos 3i, só separando aqui, né, o número imaginário, onde a parte real é o 4 e a parte imaginária é o menos 3. 9i. Então, 9i, você não tem parte real. Então, quando eu não tenho a parte real, posso dizer que isso é 0. Então, 0 é a parte real e 9 é a parte imaginária. 2 negativo. Então, 2 negativo é a parte real. Quando não aparece nada com i, significa então que a sua parte imaginária é o 0. Vamos testar agora o conhecimento de vocês para ver o que eu acabei de falar. Então, ó, qual é a parte real do número 13,2i mais 1? Digita no chat para todo mundo poder participar. Ó. Qual é a parte real? Né? Vamos ver o problema 1. Ó. Muito bem, todo mundo colocou a parte real. A gente pode representar a parte real por RE, né? Parte real. Então, eu vou representar ali número 1. O 1 é só a parte do número. Então, a parte real pode ser representada, né, por RE. Agora, o que seria o 13,2? O 13,2 seria a parte imaginária, que é a parte que está com i. Agora, nós vamos olhar para problema 2. Ó. Qual é a parte imaginária? Coloca lá a resposta do problema 2. Então, Professora, eu não consigo digitar ali, não consigo ter acesso à parte do chat. Posso ir falando aqui? pode sim. Tu tá no celular? Sim. Tem o pessoal que está com o celular, ele tem uma opção, me parece, de tipo minimizar, mas daí tem que minimizar a minha tela, né? Acho que pode falar daí. Mas senão os colegas podem até te ajudar, porque parece que tem como você digitar, ele fica meio escondido o chat, eu acho, no celular, né? É, tá bem escondida, tô procurando aqui, mas daí cada vez que eu tento achar, eu saio da tua apresentação. Acho Ah, que É então na tá. bolinha vermelha que tem dois homenzinhos e daí tem uma bolinha vermelha. Daí tu clica ali, daí vai aparecer o chat. não sei se não é em notas compartilhadas ali no celular. Viu? Consegui, obrigada. Isso, eu sei que o pessoal, até eu já testei usar o celular, às vezes ele fica meio escondido, né? Mas aí tu vai, vamos aprendendo junto. Ó, parte real, todo mundo colocou
14 menos 14, 14 menos 14, 21, 21. Então, a parte imaginária é quem está com o i, mas é só um número, tá? Então é menos 14. Só cuidar o sinal tem que colocar se é negativo. Positivo não precisa, né? Porque todos são quando a gente não aparece o mais. E também prestar atenção que o Khan vai fazer bastante isso nos exercícios, né? De jogar o número e nem sempre ele vai estar organizado, né? Nem sempre vai estar primeiro a parte real e depois a parte imaginária, né? É uma forma de se escrever padrão, né? Primeiro real a parte imaginária, mas quando a gente está estudando e está trabalhando com isso, pode estar sim mudado. Vamos ver para o problema 3. Problema 3. Quem é a parte real? Muito bem, 0. Então, a parte real é 0. Agora a gente vai trabalhar com as operações de adição e subtração com número complexo. Então, dentro dos números complexos, né, a gente viu que existe uma parte real e uma parte imaginária. Então, para mim somar ou subtrair alguma coisa, a gente sempre vai e cuidar o que ele está perguntando. Expresse a forma do tipo A mais BI. Então, a minha resposta aqui deve ser sempre primeiro a parte real. Então, quem vai ser a parte real? Eu vou somar 3 mais 67. Então, ó, 3 mais 67, a parte real é 70. E a parte imaginária não tem ninguém. Então, eu vou copiar, menos 91i. Então, eu somar 3 menos 91i mais 67, vai ficar 3 mais 67, 70 menos 91i. Está escrito da forma A mais BI? Sim. O número primeiro, depois a parte do I. Agora, no exemplo 2, eu tenho parte real e parte imaginária. Então, 12 mais 32, primeiro. 44. Sim, Davi, para somar complexo, só isso. Termina aí mesmo. 44. E aí, cuidar dos negativos. Tu deve 9, Michael, e tu deve 6. Então, tu vai ficar devendo 14, né? 14i. Só cuidar o sinal, então. Deve 9, deve... Não, e não dá 14, né? 9 mais 6 não é 14. Ué, 14. Não, não é. Dá 15? Dá 15. Obrigado. 15, aí, ó. Isso aí, vocês estão prestando atenção. Então, 44 menos 15. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Ok, soma e subtração. Isso aqui vocês vão adorar de fazer no Khan. Vocês vão digitar e vão fazer isso 15 segundos. Acho que alguém ia falar e eu cortei, perdão. Só disse que estava tudo certo. Ah, beleza. Distância entre números complexos. Então, a distância entre dois números complexos diz respeito à distância entre seus pontos no plano complexo. Então, a distância é igual ao valor absoluto da diferença entre dois pontos. Na verdade, a distância de dois números complexos é a mesma coisa que eu pensar lá em vetores, quando a gente calcula a distância entre dois vetores, né? Calcular a distância entre dois pontos. A gente aplica a distância entre dois pontos de várias formas. Então, eu posso aplicar esse conceito para os números complexos. Então, tem um complexo Z1, tem um complexo Z2. O primeiro aqui, ó, x1, y1i, e o outro é x2, y2i. Então, a distância entre esses dois pontos é a diferença das coordenadas do x. Então, x2 menos x1 ao quadrado,
mais a diferença da coordenada imaginária, y2 menos 1 ao quadrado. Então, isso em módulo vai me dar a distância entre esses dois pontos. Eu posso resolver aplicando sempre esta fórmula. Vou trazer um exemplo aplicando a fórmula e depois vou mostrar que dá para aplicar também direto usando Pitágoras, tá? Eu estou mostrando agora aqui, ó, o problema é esse, ó, calcule a distância D entre o Z1 e o Z2, ó. Eu quero descobrir qual é a distância, o comprimento de Z1 até Z2, né, onde Z1 vai representar um número complexo e o Z2 também. Vamos fazer a leitura primeiro do Z1 e Z2? O Z1, aqui, ó, isso aqui acho que eu tenho que falar um pouquinho para vocês agora, ó. Dentro dos números complexos, eu vou ter a parte real, vai ser representada pelo eixo do x, e a parte imaginária pelo eixo do y. Então, quando eu olho para o Z1, eu tenho 5 para x, menos 2 para y. Confere, ó. 5 para x, menos 2 para y. Então, quando eu faço essa leitura do Z1, ó, deixa eu puxar uma flecha aqui, ó. Esse é o Z1, né? Então, o Z1 é 5, que é a parte real, e menos 2, que é a parte imaginária. Agora, vamos olhar o Z2 lá embaixo, ó. Quem é o Z2? É 3 da parte real, menos 9 da imaginária. Então, quando eu posso pegar qualquer número complexo e representar ele num plano cartesiano. Em vez de eu colocar x aqui, ó, o x representa a parte real do número, é a primeira parte. E o y é a parte imaginária, é a parte que está com o i. Antes de eu avançar na explicação da distância, tudo bem identificar? Ó, a parte real é o 5, parte real é o 3. Parte imaginária do Z1 é o menos 2, parte imaginária do Z2 é o menos 9. Se tem dúvida, já pergunta, daí eu espero um pouquinho de avançar. Se não tem pergunta, a gente pode aplicar a fórmula, que é a distância entre um ponto menos o outro elevado ao quadrado, tirando a raiz, né? Então, eu vou pegar primeiro a parte real, então, 3 menos 5 ao quadrado, mais menos 9, menos da fórmula, o menos 2 elevado ao quadrado. Então, 3 tira 5 dá 2 ao quadrado, 4. 9 mais 2, 9, perdão, negativo, né? Fica 7 negativo. Eleva ao quadrado 49. 49 mais 4, 53. Então, a distância, né, é a raiz quadrada de 53. Então, se eu quisesse pegar com a régua e medir daqui até aqui, ia me dar aproximadamente... Deixa eu tirar na calculadora 53 raiz, 7,2, né? 7,28, né? Então, 7 e alguma coisa, né? Ia dar o comprimento dessa distância, né? Então, a distância entre dois pontos sempre vai representar isso, né? O quanto está afastado um ponto do outro, né? Então, aproximadamente aí 7,28, 7,2, alguma coisa, 7,3 se quiser se arredondar, né? Então, esse é o tamanho dessa distância, né? Agora, aqui vamos ver, expresse a resposta em termos exatos e simplifique se necessário. Então, como ele pede exato, né? Se ele pede exato, eu vou ter que colocar aqui a resposta raiz de 53, tá? Então, cuidar conforme pede o enunciado. Então, tem que clicar lá no CAN, digitar, abrir a raiz e digitar, então, 53. Isso, Davi. O I é só para dizer que aquele número ele é imaginário. Isso aí. O I, ele... Professor, Pode falar, Regis.
Mas então, ali na hora de tirar a raiz quadrada, primeiro tem que subtrair para depois primeiro tem que subtrair para depois levar ele no expoente 2, então não teria que levar só o número que está dentro do parênteses primeiro? Não, tu primeiro subtrai, faz 3 menos 5, o resultado que eleva ao quadrado. Primeiro faz a continha de menos aqui, né? 9 mais o 2 deu resultado ao quadrado. Só o resultado que eleva ao quadrado. Professor, Sim. tu pode voltar um slide antes desse? Uhum. Só antes Bem de eu rapidinho. volto sim. Só deixa eu responder para o Davi o 9. Por que que o 9 está multiplicando o i? É por causa do Z2 aqui embaixo, Davi, ó. O Z2 é menos 9. Esse é menos 9 e sai daqui, ó. E o 3 é a parte real, então é 3 e menos 9. Então, 3 e menos 9. Sim, professor, mas eu falo assim porque geralmente na matemática, aliás, sempre na matemática, quando a gente vê um número acompanhando uma letra, é porque ele está multiplicando aquele número, né? Seria uma incógnita ali. Ah, tá. Entendi o que tu falou. Tá, deixa eu voltar. Por que que o 9 está, porque o 9 está multiplicando? Porque a letra, nesse caso ele também está multiplicando, né, Davi? O 9 e o 2 eles estão multiplicando o i, né? Mas o sentido aqui da letra multiplicando, ele tem uma questão a mais, né? Para dizer que aquele número, aquela letra ali está representando a unidade imaginária, né? Mas o 2i representa assim que o 9 ou o 2 é um produto com o i, mas tu faz essa leitura. Aquele 7.3 que ele colocou antes ali ainda, de onde é que ele saiu ainda? Eu não acompanhei. Ah, o 7 ponto. Eu só arredondei a raiz quadrada do 53 para ilustrar que essa distância aqui em unidades seria aproximadamente 7,3. Só que cuida que o CAN pede exato, então teria que digitar lá no CAN a raiz quadrada do 53, né? Que é 7,28, arredondando 7,3. Ah, teria que botar então o 7.3. Não, não. No CAN eu só tirei para vocês terem uma noção de que tamanho que era. No CAN ele pede para colocar o resultado exato. Quando pede exato tem que clicar lá na resposta, tem a opção clicar na raiz, né? Aí coloca 53. Porque 53 não dá para fatorar e não dá para simplificar, tá? Ali eu só tirei para vocês terem uma noção de tamanho no desenho, tá? Mas no problema ele não pede com vírgula, né? Nem aproximado, no caso. Professor, Sim. se quiser fazer aquele desenho do triângulo aí e calcular, pode? Sim, ó, vamos fazer o próximo slide, Paula. Ó, vamos pro próximo. Ó. Dá sim, ó. É o que a Paula já enxergou que eu ia falar agora, ó. Se você fazer o triângulo, retângulo, completar, né? Porque como a gente está no plano cartesiano, né? Fica fácil identificar que eu posso enxergar isso aqui como um triângulo, né? Eu segui essas linhas, né? E aí eu posso contar facilmente, porque eu tenho já o papel milimetrado, né, quadriculado ali, que vai de 1 em 1. Então, eu sei que aqui embaixo mede 2, e agora daqui do 9 até o 2 mede 7. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? E aí você pode sim aplicar Pitágoras, né? Que é a distância ao quadrado é igual à raiz quadrada, né? Do termo lá do x ao quadrado mais o y ao quadrado nesse caso, né? Ou ainda a parte do número real, vamos imaginar que nem a gente tinha lá as mesmas letras, ó, a parte real mais a parte imaginária, né? Ou como eu tenho já o desenho pronto aqui, né? Dá para dizer que esse aqui é o meu D, né? E os catetos, então dá para fazer direto. Então, né? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Então, é a raiz quadrada do 2 ao quadrado mais 7 ao quadrado, né? Então, 2 vezes 2, 4, 49. Raiz quadrada de 53 é a distância, então,
Pode sim fazer desta forma, né? O Maicon colocou que é mais fácil, o Davi também achou que é mais fácil assim, né? É claro que algumas vezes o problema não vai vir na forma desse enunciado, né? Ele pode vir assim, deixa eu só. Pode vir a questão assim, ó, gente. Ele dá os dois Z, ó, dá o Z1 e o Z2, tá? Não no plano. Mas daí você pode transformar esse problema também, botando ele no plano cartesiano, se vocês acham mais simples, né, identificar um Pitágoras, né, do que aplicar a fórmula, pode também bem tranquilo, né? Mas tá aí as duas maneiras para se fazer a distância. E não são as únicas, né? Se a gente explorar um pouquinho, vai ver que tem outras formas também de se trabalhar isso. Mas aquela fórmula lá da distância, né, entre os pontos, ela é bastante utilizada no cálculo e várias coisas a gente acaba usando. Então vale a pena dar uma olhadinha a diferença entre dois pontos, né? Quando estuda essa geometria analítica, né? Mas é claro, se vocês acham mais fácil aplicar aqui pelo desenho, faz o desenho e aplica Pitágoras, bem tranquilo. Vamos para a multiplicação, então. Então, quando eu precisar multiplicar números complexos, o primeiro exemplo é só uma multiplicação de um escalar, né? Então, quando eu tenho um escalar direto, né, fazer 2 vezes esse número menos 3 mais 4, é só usar a distributiva. Vai fazer o 2 vezes o 3 e o 2 vezes o 4. Então, 2 vezes 3, 6 negativo. 2 vezes o 4, 8i. Então, o resultado é 6 negativo mais 8i. Exemplo 2. 3 vezes 1 menos 5i, tu vai fazer 3i vezes 1 e 3i vezes 5i. Então, 3i vezes 1, 3i. 3 vezes 5 negativo, ó, 3 vezes 5 dá menos 15. I vezes i dá i ao quadrado. Então, por isso deu 15i ao quadrado. Por que Aí ao tem que... quadrado? Porque quando você multiplica duas letras, né? É bases iguais. Copia a base e soma os sim. expoentes. Né? Tem um aqui, um mais um, 2, né? Como se fosse x vezes x, né? Então, x ao quadrado. E o i ao quadrado, a gente tem que lembrar lá da primeira slide que ele representa a unidade imaginária, que é a mesma coisa que menos 1. Tá? Isso é lá do primeiro slide, né? Que a representação, né, de um número i ao quadrado equivale a menos 1, por causa lá do problema da raiz quadrada, né, negativa. Então, agora a gente começa a usar esse conceito, essa definição dos números complexos, e quando eu começo a enxergar um i ao quadrado, eu devo trocar ele por menos 1. Então, vou substituir ao quadrado por menos 1 e vai fazer a conta de 15 negativo vezes 1 negativo. Então, menos com menos aqui, mais. Então, eu fico com 15 mais 3i. Então sempre vai ser substituir ele por menos 1. Sempre que aparecer i ao quadrado, vai substituir por menos 1. Esse i ao quadrado vai aparecer na multiplicação e na divisão também. Viu, professor? E por que inverteu a posição ali do 15 e do 3 no final do resultado? Aqui é por causa daquela representação que é da definição que geralmente o número, né, vai vir representado da forma A mais BI, tá? Só por isso. Sempre o número real primeiro e depois o número
a parte imaginária depois. Então, A mais B, por isso que inverteu. Fernando tem uma pergunta. A raiz quadrada de -1 é o único número imaginário existente? Não. A raiz quadrada de -1, Fernando, ó, então vamos lá. Quando eu coloco que a letra I, ela representa a raiz quadrada de -1, é uma simbologia para representarmos números imaginários, números complexos. Então, toda vez que você vê o I, a gente está falando de um número complexo. Então, aqui apareceu o I. Ó. Desde que a gente começou a fazer conta de mais, de menos, né? Que tudo que a gente vai trabalhar na sua forma, a gente está falando de um número complexo, que ele é representado por uma parte real e uma parte imaginária. Então, a raiz quadrada de -1, ela surge para representar esse conjunto. Né? Então, essa é a ideia aí que do -1 dentro de uma raiz quadrada está representada, então, uma letra para representar o conjunto imaginário, né? Representar que a gente está falando de um novo conjunto numérico. Né? Mas número imaginário, né? É todos esses que a gente está vendo, onde tem um I, tem um número imaginário. Sim, tu só vai substituir o I ao quadrado quando tiver ao quadrado, né? Quando tiver ao quadrado. Davi, sim, quando tiver o I ao quadrado, daí a gente substitui, né? Claro, se aparecesse algum outro problema de trocar uma raiz quadrada de -1 por... Não, geral, acho que isso não aparece aqui. Fiquei até pensando se existe isso um outro assunto, né? Mas nos números complexos é muito usual a gente fazer essa troca do I ao quadrado substitui por -1. Mas o -1 não vai influenciar no cálculo, né? Porque ele não vai somar em nada ali, né? Ele vai fazer no final aqui o 15, né? Ele influencia aqui, ó, o -1 vezes o 15. Ele faz o 15. Multiplica, então. É isso. Tu substitui o I ao quadrado por -1 e ele essa substituição, essa troca, era como se você imaginasse assim, ó, que você tivesse um 15 vezes um I ao quadrado, né? Então, tem um invisível ali que a gente não enxerga. Então, tu tem um 15 aqui, no caso negativo, multiplicado por um -1. Então, ele tem sim a função de multiplicar o número que está junto com ele. E, professor, e por que aquele I na segunda linha ali, que está entre parênteses, o -5, por que o I fica fora do parênteses? Aqui foi só uma questão de escrita para separar. Assim, ó, para separar o 3i com o i, ele poderia até estar junto, né? Uma forma só diferente de escrita, né? Mas o sentido aqui do parênteses, né, é para separar o negativo para não se perder, né? Porque ele poderia estar, inclusive, junto. Né? Ele poderia estar junto aqui, junto com o 5, tá? Só que aqui ele faz, às vezes, enquanto algumas demonstrações bem passo a passo, né? Mas é nesse sentido. E até, pessoal, essa quantidade de passos aqui, quando vocês vão fazendo os exercícios, não é necessário repetir tudo isso, né? Depois que você pega a prática, você já pode fazer até direto, ó. 3i vezes 1 já ir direto aqui, 3i. 3 vezes 5, 15i ao quadrado. Então, eu já poderia partir para essa linha, né? Não precisaria ter essa, né? Aqui só foi uma escrita para mostrar como que é feita a multiplicação. Professor, então esse -1 ele sempre vai servir só para alterar o sinal. Ele não vai dar -16 em nenhum outro exercício. Não, ele não vai somar, não. Nunca vai somar, porque sempre tu vai trocar. Não, vamos cuidar. Não, vou recapitular a minha frase, ó.
você vai trocar o i ao quadrado por menos 1, tá? Se na divisão a gente vai enxergar que na divisão acontece uma multiplicação e soma. Aí, em alguns casos, ele pode estar só um i ao quadrado e somar. Mas entende que se ele tiver com um número, sempre um número do lado, significa que ele multiplica. É isso que tem que ficar claro. A gente troca o i ao quadrado por menos 1. É que na divisão vai acontecer uma parte da conta que só vai ter i ao quadrado, tá? Aí se você só tem um i ao quadrado, tu vai trocar ele por menos 1 dentro de uma expressão, ele vai ter um sentido de soma ou subtração, né? Mas quando tem número junto com i ao quadrado, multiplica. Isso sim. Tá bom, então, obrigada. É jóia. A gente tem que cuidar com as perguntas de vocês, que às vezes quando eu falo uma coisa né, mas não é vale para sempre, né? Acho que eu consegui. Fala, Mike. Mas, professor, que nem nesse caso aí, o i ao quadrado não deveria ser substituído pela raiz de menos 1? Ou o Não. menos 1 pode sair da raiz? É que assim, ó, o i ao quadrado vale menos 1. Quando eu falo só do i, aí ele é a raiz quadrada. Essa é a diferença. Então, o i ao quadrado é igual a menos 1, que da onde que surge até a convenção do problema. Quando você vai resolver esta raiz, que é aí que a gente chama que isso é um i, né? Muito bem, boas discussões. Vamos para frente. Vocês podem perguntar, podem perguntar. Ó, aqui vai acontecer, também não vai acontecer nesse caso, mas acho que lá para frente vai ter. Ó, agora nós vamos multiplicar 2 mais 3i vezes 1 menos 5i. Né? Então, para resolver essa multiplicação, a gente tem que resolver usando a ideia daquela distributiva, né? Multiplicar quadrados, isso aqui, bastante estudar na matemática, né? Tem que fazer assim, ó, 2 vezes o 1, 2 vezes o 5i, 3 vezes o 1 e 3i vezes 5. Né? Tem que fazer toda a distributiva. Então, aqui nessa linha foi feito todo esse passo, né? Ó, 2 vezes 1, 2 vezes 5i, 3i vezes 1, 3i vezes 5i. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5 negativo, menos 10i. 3 vezes 1, 3i. 3 vezes 5, 15. I vezes i ao quadrado. Nesta parte aqui, ó, eu vou somar a parte imaginária, ó. Então, quem tem i, eu vou somar, ó. Só i, tá? 10i com 3i deve 7. O 2 eu copio e o 15 eu vou copiar junto com o i ao quadrado. Aqui sim eu troco o i ao quadrado por menos 1. I ao quadrado substitui por menos 1. Aí eu vou fazer o jogo. 15 vezes 1, 15 positivo. Só que eu tenho um 2 lá que é numérico, então mais 2. Então eu fiquei com 17 menos 7i. O sinal Então, de mais sempre permanece ali, né? Aqui no caso, 15 vezes 1 negativo fica mais, E o outro fica negativo porque devia, né? O número negativo era maior, devia 10 e pagou 3, deve 7. Exemplo 3, pessoal. Perguntas, dúvidas? Você Tudo certo. me confundiu um pouco agora ali. Como é que ele conseguiu multiplicar pelo 1 e aí somar ainda pelo 2 positivo? Aonde, Regis? Vamos lá. Aqui no finalzinho, ó. Isso.
15 vezes menos 1, eu fiz a conta só da multiplicação. Eu troquei o i ao quadrado primeiro para menos 1, né? Aí eu multipliquei 15 com 1, dá 15. Faz o jogo. Menos com menos, mais. Então, tu tem toda a expressão 2 menos 7i, menos com menos, mais. Aqui que vem o mais, ó, mais 15. Aí eu vou juntar número com número, imaginário com imaginário. Por isso que eu vou fazer, então, 2 mais 15, 17. E vou somar, então, os menos 7i. Sim ou não, Regis? Mais ou menos. Tá? Mais ou menos? Mais ou menos. Ou tu pegou alguma coisa antes, tu ficou com dúvida, mas aqui nesta linha essa é a conta, né? O menos 15 com o menos 1 dá mais. Sim, entendi aí. Tá. E aí tu tem que enxergar o seguinte, ó, nós vamos somar a parte real com parte real. Então é o 2 mais o 15. E o outro que sobra é com o i, nesse caso só tem o 7i, então eu só vou copiar o 7i. Vamos adiante, então? Depois a gente vai trabalhar de novo isso aí na divisão, tá? O conjugado de um número complexo é trocar o sinal da parte imaginária, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um número complexo representado por a mais bi, se eu tenho um número complexo a mais bi, o número conjugado vai ser A menos BI. Então, o número conjugado ele vai ser representado por um risco em cima da letra, né? Uma barra, né? Em cima da letra Z. E ele faz isso. Graficamente, ele pode ser encontrado, né, como uma representação, tipo uma reflexão, né? Mas posso imaginar assim, ó. Se eu tenho um número complexo A mais BI, o seu conjugado vai ser A menos BI, né? Como se fosse uma reflexão, né? Aqui tem um exemplo. Então, isso é igual ao número complexo original, mas o sinal da parte imaginária muda, ele é invertido, né? Se era mais, vira menos, se era menos, vira mais. E a simbologia de conjugado é colocar um traço em cima da letra, né? Se o número é Z, o seu conjugado vai ser um Z com um risco em cima. Espelhado, isso aí, Davi, ele representa essa ideia, o conjugado sempre vai refletir, vai dar um espelho, isso aí. Um exemplo, ó, encontrar o conjugado Z1, né, de Z igual a menos 1 mais 5i. Ó. O número é menos 1 mais 5i. O que muda do conjugado? Primeiro vai colocar aqui o símbolo do traço. Então, esse traço representa que ele é conjugado. Aí eu vou só trocar o sinal. Aonde tem mais 5i, vai escrever menos 5i. Então, copia menos 1. Aí menos 5i. O sinal, acho que essa aqui é uma pergunta anterior, né? O sinal da letra da A na fórmula não muda porque está no mesmo eixo? Não, é por causa da definição de conjugado, Manazes. O conjugado só altera a parte do i, só muda o sinal da parte do i. Tá? Então aqui não é porque ele não estava no mesmo eixo, é pela definição.
Então, o conjugado só vai alterar a parte do i. Então, por exemplo, que o menos 1 copia, porque é a definição de conjugado que só muda o sinal da parte imaginária, né? E agora a gente vai para falar sobre a divisão. Divisão é a operação, então, mais chatinha dos números complexos, porque para mim dividir dois números complexos, eu tenho que multiplicar um número complexo pelo conjugado. Na verdade, essa ideia da divisão, essa ideia que tem a divisão aqui, gente, Vocês lembram quando eu tinha raiz quadrada embaixo? Por exemplo, vocês trabalhavam lá no ensino médio e disse assim, 1 dividido por uma raiz quadrada de 3. E o professor dizia, tem que racionalizar os denominadores, não pode deixar a raiz quadrada embaixo. Já ouviram falar sobre isso, né? Já. Tá? Então, a ideia aqui da divisão de números complexos é a mesma ideia de fazer um processo de racionalização, só que, é claro, agora envolvendo os números complexos. E isso é multiplicar, na verdade, o número de baixo pelo seu conjugado. Tá? Então, para mim dividir um número complexo por outro, eu vou pegar a parte de baixo e vou multiplicar aqui no lado pelo conjugado. Ó. Quem que é o conjugado disso? É 1 negativo. No lugar de mais i, eu vou colocar menos i, né? Concorda que esse é o conjugado do de baixo? Conjugado que a gente viu agora. Então, eu vou multiplicar isso em cima e embaixo. Qual é o objetivo de eu fazer isso? O objetivo de eu fazer isso é eliminar a parte do i de baixo. Então, quando eu consigo eliminar a parte imaginária, eu estou resolvendo, então, essa divisão. Tá? Então, eu vou dividir. Ele multiplicado por ele mesmo. É ele multiplicado pelo conjugado dele. Ele com o conjugado. Lembra que aqui é o conjugado que está multiplicando, ó. É menos i menos i. Tá. Agora, a gente tem que fazer isso aqui, né? 4 vezes 1. Vamos colocar aqui no lado, que essa parte já foi meio direta, para vocês não se perder, ó. Vamos colocar aqui no ladinho, ó. 4 vezes menos 1, menos 4. 4 vezes menos i, menos 4i. Vai ter espaço para me separar um pouquinho. Depois, 2 vezes menos 1, menos 2i. E por último, 2 vezes i negativo, menos 2i ao quadrado. Conseguiram acompanhar a multiplicação? Sim. Vamos fazer agora da parte de baixo. 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes menos i, mais i. 1 vezes menos i positivo vezes menos 1, menos i. I vezes i menos i quadrado. Agora, qual que é o próximo passo? Beleza, Davi. O próximo passo é a gente substituir. Primeiro dá para cancelar esses i, né? Ó. I aqui com o i cancela, né? E o i ao quadrado eu posso substituir por quanto? Por 1. Por 1 negativo, né? Por menos 1. Isso. Então, vamos fazer essa conta comigo. Eu tenho menos 4 mais 2, né? Ó, vamos colocar aqui, ó. Menos 4. Se eu substituir por menos 1 aqui, que multiplica menos 2, vai ficar mais 2. Confere?
menos 4 mais 2, menos 2. Está aqui, ó. E a parte do i é 4 negativo com 2 negativo menos 6i. Então, temos aqui já, né? E a parte de baixo ficou, então, 1 menos o i ao quadrado, que é menos 1. Então, quando eu faço 1 menos menos 1, vai dar 1 mais 1, que é 2. Então, eu tenho 2 negativo menos 6i sobre 2. Dá para mim simplificar? Pode. 2 com 2, 1 negativo. 6 dividido por 2, 3i. Então, esse é o processo aí da divisão de números complexos. Mas daí, então, aí eu posso dividir o número inteiro, o i pelo real daí? É que todo dentro do processo, né, da divisão, tu usa vamos imaginar assim, uma regra para dividir números complexos, né? Então, via de regra, a gente está dividindo 4 mais 2i, um número complexo, por menos 1 mais i, outro número complexo. Está dividindo dois números que são complexos, né? E aí eu uso as propriedades ou as regras que a gente aprendeu, que quando tem i ao quadrado troca por menos 1, e eu uso a ideia do conjugado e a ideia da multiplicação, né? Tudo isso dentro para resolver a divisão. Eu não entendi a tua pergunta assim na parte da divisão. O que tu... aqui, eu acho que tu pediu por que daí eu posso dividir um número i com um número. Isso, eu acho que essa é a tua pergunta, né? Isso, porque ali daí nós temos o 6 que é inteiro, né? Uhum. Daí temos dividindo pelo 2 que é o real. Só número, tá. Mas aqui ele pode, porque eu até vou justificar, por que a gente pode dividir agora? Porque o traço da divisão aqui do enunciado, ó, lá no começo, é para tudo, né? Então, esse 2 que eu estou dividindo, ele está dividindo tanto esse quanto o 6, né? Por isso que até ele abre aqui, ó, como 2 dividido por 2 e o 6 dividido por 2, né? Porque ele faz parte da divisão. Mas daí pode sim, nesse caso aqui final, para simplificar, dividir a parte que tem o i só com a parte do número. Mas é só lá na finaleira que pode fazer isso, tá? Porque antes disso a gente soma primeiro tudo que tem número, tudo que tem i, né? E lá no finalzinho, então, para simplificar, pode. E sempre vai acontecer isso na divisão, porque a ideia de multiplicar pelo um conjugado é eliminar a parte complexa de baixo. Então, depois que a gente faz essa conta aqui, ó, sobrou só um número embaixo. E sempre vai acontecer isso, né? Porque eu vou estar multiplicando pelo conjugado, e a multiplicação pelo conjugado sempre vai cancelar a parte do i, e vai gerar esse i ao quadrado aqui, ou um 2i ao quadrado, não importa quantos i ao quadrado que sobra embaixo, que vai trocar por menos 1. Pode falar. E o 2 e o quadrado lá em cima, onde que foi parar? O i ao quadrado lá em cima? O 2 ao quadrado. Isso. Qual 2 ao... Esse é aqui, um i, né? ali? Aqui é 2i ao quadrado, né? Aonde que ele foi parar? O i ao quadrado eu substituí por menos 1. Multipliquei com o menos 2 e virou um mais 2. Esse mais 2 somado com o 4 negativo, ele virou aqui, ó, menos 2. Ah, tá. Mais alguma dúvida nessa? Por enquanto, tudo certo. Beleza. Geralmente essa aqui é a que mais dá trabalho de se perder de sinal, de dúvidas, né? Eu acho que eu tenho mais um exemplo, deixa eu ver. Sim, mais um exemplo desses, acho que ajuda vocês a pegar bem quem está na dúvida aí. Então, o problema 2 também é dividir dois números complexos. Então, o primeiro passo é eu olhar para a parte que eu estou dividindo e multiplicar pelo conjugado. Quem é o conjugado de menos 4 menos 3i? Então,
o conjugado de menos 4 menos 3i é menos 4 mais 3i. Então, a primeira regra é essa, pegar e multiplicar pelo seu conjugado. Então, menos 4 mais 3i. Então, eu vou repetir menos 4 mais 3i, vezes também menos 4 mais 3i. Depois de fazer isso, é só a gente multiplicar, ó. Né? Vamos colocar aqui a multiplicação, aqui tem bastante espaço. Eu vou aumentar um pouco a minha fonte. Então, vamos fazer a conta comigo. Menos 6 vezes 4. 24 positivo. 6 vezes 3i. Menos 18i. 8 vezes 4. 32i. Só cuidar o sinal aqui, que eu tenho 8 com 4 negativo, menos 32. E por último, 8 vezes 3, mais 24i vezes i ao quadrado. Confere aí se o professor pegou certo o sinal, não multiplicou nada errado. 6 vezes 4, 6 vezes 3, 8 vezes 4 e 8 vezes 3. Na linha de baixo. Professor, Pode falar. por que ficou mais 24? É 8 vezes o 3. Vou pegar a flecha aqui. Tá, não, até aí eu entendi. O 8 vezes 3 dá o 24, mas aí eu preciso botar o sinal do positivo na frente? Porque o mais é mais 8 com mais 13, dá mais 24. Ah, tá. Não, beleza. Então. Eu tava viajando aqui, eu pensei em outra coisa. Então a gente vai trocar logo o i ao quadrado por menos 1, né? Mas antes vamos escrever ele primeiro. Agora, a parte de baixo, eu queria mostrar uma coisa. Ó. Sempre vai multiplicar pelo conjugado. Então, sempre na parte de baixo, você pode fazer só duas contas. A parte numérica e a parte imaginária. Dá para fazer direto. Porque a outra parte sempre vai cancelar. Mas cuidado que esta regra só é válida na divisão que está multiplicando pelo conjugado. Então, todo o processo de fazer a divisão, ou seja, quando você multiplica por um conjugado, você pode simplificar um pouquinho. Então, fazer 4 vezes 4, 16 positivo. 3 vezes 3, 9i ao quadrado. Agora nós podemos fazer o seguinte, ó. O 24 aqui vai virar menos 24, né? Ó. Tem gente que consegue, em vez de trocar o i por menos 1, tem gente que gosta de enxergar aqui, ó. Se tá o i ao quadrado, muda o sinal. Então fica menos 24. Dá para usar essa regra também, né? Tem gente que gosta de fazer isso. Fica mais fácil, talvez, do que enxergar que troca por menos 1, ó. Então aqui tá 9, vai ficar mais 9, né? E aí eu faço, então, 24 com 24, cancela. 18 menos 32i, soma e fica negativo, 50i. 9 mais 16, 25. 50 dá para dividir por 25? Pode, então deu 2i a resposta. 2i negativo. Ajudou um pouquinho essa, clareou um pouco quem estava com dúvida, ainda tem dúvida, daí pergunta, vamos tentar tirar as dúvidas, ou está tudo bem, podemos seguir já. E já vamos para, acho que temos o último tópico, já temos terminando. Essa tá de boa. De boa. Pra mim só ficou a dúvida nesse menos 24. No menos 24, tá. Magdiel, o 24... tem mais 24 positivo, né? E aí você troca o i ao quadrado por menos 1. Então, toda vez que eu troco o i ao quadrado por menos 1, eu multiplico menos 1 por esse número. Então, eu fico com 24
e faço o jogo, mais com menos, menos. Beleza, Né? professor. É isso aí que eu queria entender. As perguntas às Uhum. vezes tem que ser idiota para entender. Professor, Não, tem mas que não ficaria perguntar. mais? Não, é vezes aqui. Vezes 24 vezes um negativo. Ele fica menos 24. É a mesma É coisa, verdade mesmo. tá? Mesma coisa com menos 9i ao quadrado. É menos 9, quer dizer, o 9 daí dá mais, né? 9 negativo vezes menos 1, daí dá mais. Tem, professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Nessa parte de baixo ali, o 16 e o 9, o senhor simplificou ali da multiplicação, né? E por que que no outro teve que fazer todo aquele monte de coisa lá? Ah, né, é só para mostrar para vocês da onde que vai surgindo as coisas, né, Leandro? Mas aqui, se você quisesse fazer aquele monte de coisa, poderia. O que aquele monte de coisa faz? Deixa eu mostrar aqui, ó. É que quando você multiplica o 4 com o 3, primeiro dá 12i negativo. Quando você multiplica na volta o 3 com o 4, dá mais 12. Então, sempre na multiplicação com o conjugado vai acontecer isso. Você elimina esses dois, se cancela, um é mais e outro é menos. É por isso que dá para sempre fazer essa parte. Eu mostrei lá no outro até para um treino de enxergar que multiplica primeiro, faz todas as flechinhas ali das distributivas. Professor, então mesmo eles sendo iguais e sinais diferentes, eles têm que ser cancelados. Na multiplicação com o conjugado, ou seja, essa parte de baixo aqui da conta, sempre vai anular. Dá para sempre fazer só direto. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Beleza, então. Joia. Gente, então, só para nós fechar, ó, o módulo é, né, calcular um módulo de um número complexo. Se eu quiser só calcular um módulo de um número, né? Então, para calcular um módulo de um número complexo, a gente tira a raiz quadrada da soma dos quadrados das partes, né? Esse é o resultado também direto do teorema de Pitágoras, né? Então, se eu quiser calcular só um número, o tamanho nele, né? A distância só de 1 até a origem, né? Ou calcular o tamanho desse número complexo, né? Ele pode ser feito só tirando a raiz quadrada dos seus termos ao quadrado, né? Exemplo, se eu tiver que calcular um módulo de 3 mais 4i, o módulo vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Então, 9 mais 16, raiz quadrada de 25, ou seja, o módulo é 5. Né? Geometricamente, ele representa a mesma ideia de um vetor. Lembra que a gente desenhou o vetor na aula passada, retrasada? Daí eu mostrei para vocês que a distância, né, no módulo, o tamanho de um vetor representava a distância até a origem, né? Então, é a mesma coisa aqui se a gente plotar isso no plano agora cartesiano, considerando a parte imaginária, né? Eu vou ter essa mesma representação. Pessoal, isso seria para a aula de hoje. Agora ficou então as recomendações, né? Lá na plataforma, eu já recomendei as atividades e deixo aqui para vocês uma